Olá, senhores. Eu sou o professor Adilson Valentim, sou advogado, também sou da área de saúde, já estou aí no IFA há um bom tempo, e temos aí a iminência, né, de sair o concurso da Secretaria de Estado da Saúde, então vou trazer para vocês aqui alguma coisa. Eu resolvi falar com vocês, nesse primeiro momento, sobre os aspectos da saúde na Lei Orgânica do Distrito Federal. É de suma importância entendermos, quando falamos da Lei Orgânica do Distrito Federal, porque normalmente os concursos eles cobram na parte de direito, direito constitucional, e eles também cobram a lei orgânica. Uma coisa que vocês precisam já botar na cabeça desde sempre é que muitas coisas que estão na lei orgânica acaba se conflitando com a Constituição. E vocês, na hora da prova, não têm que fazer controle de constitucionalidade. É só prestar atenção no enunciado se está cobrando à luz da Constituição ou acerca da lei orgânica, sem fazer controle de constitucionalidade. Beleza? E outra coisa também de suma importância é que a lei orgânica do Distrito Federal ela complementa muitas coisas do que não está na Constituição Federal. Por que, que ela se complementa? Porque na própria Constituição Federal, ela vai trazer matérias que são de competência exclusiva da União, dos estados e municípios, Distrito Federal. Então, tem coisas que a Constituição vai falar de maneira bem genérica e as legislações estaduais, municipais vão complementar. Outra coisa que é de suma importância que vocês precisam entender é que o Distrito Federal, ele é um ente anômalo. Ele, como ente anômalo, ele tem as atribuições de Estado e as atribuições de município. Ou seja, quando falamos em legislação, o Distrito Federal, ele legisla tanto quanto Estado, tanto quanto município. Por isso que nós falamos que o Distrito Federal, ele, em termos de legislação, ele tem essa, vamos chamar de dupla aptidão. Ele tanto está como Estado, ele tanto está como município. Só que, na verdade, ele é um distrito federal, onde temos aqui a capital da República. E lembrando, a capital da República não é o Distrito Federal. A capital da República é Brasília. Beleza? Então, como o concurso é acerca da saúde, é um concurso para a saúde, eu resolvi falar com vocês acerca da parte legislativa na lei orgânica acerca da saúde. É de suma importância entendermos que tanto na Constituição Federal quanto na lei orgânica, a saúde ela vai estar num capítulo próprio, não é? Que normalmente nós chamamos de capítulo da organização social, no caso da lei orgânica, no caso do direito constitucional, ela vai estar lá na parte que versa sobre o quê? Saúde, previdência e assistência, não é? Vai estar na parte lá de seguridade social. Então, hoje se cobra muito em prova e nós temos que aprender a diferenciar algumas coisas. Por exemplo, vocês vão ver que nos capítulos próprios vão estar assim: saúde, previdência social e assistência social. Por que, que eu sempre trago isso aos alunos? Toda vez que vocês ouvirem falar em previdência social, vocês têm que lembrar que a previdência social ela tem um caráter contributivo. O que quer dizer ter caráter contributivo? Em linhas gerais, quer dizer o quê? É dando que se recebe. Então, na previdência social, para que eu possa receber algum benefício previdenciário, eu preciso estar contribuindo, eu preciso estar
inscrito nos órgãos de previdência social. Só que aqueles indivíduos que nunca contribuíram ou que estão desamparados pela previdência social e necessitam, eles serão assegurados pela assistência social. Então, olha só, previdência social, caráter contributivo, é dando que se recebe. A assistência social, ela tem o caráter de necessidade. Só poderá ser assistido pela assistência social aquele indivíduo que comprove necessidade. Então, eu tenho, ó, recapitulando, previdência, contributivo, assistência, necessitados, e agora vem saúde. A Constituição Federal e a Lei Orgânica, ela deixa bem claro ao dizer, mais especificamente na Lei Orgânica, saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, olha que interessante e uma questão boa para a prova. Saúde, ela não tem caráter contributivo, ela não tem caráter assistencial. O caráter dela é ser um direito de todos, independentemente de você ter contribuído ou não, independentemente de você ser brasileiro ou estrangeiro, independentemente de você morar ou não morar daquela localidade. Por que, que eu estou deixando isso bem claro? Porque as provas vêm versando ultimamente sobre a possibilidade do Brasil atender estrangeiros. E é um direito de todos. A gente atende muito em área fronteiriça pessoas de outros países. O Brasil vem atendendo muito venezuelanos, haitianos, paraguaios e assim sucessivamente. Então, vocês precisam lembrar na hora da prova que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, lá o artigo 204 da Lei Orgânica, ele traz: saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem. Aí nós vamos ver o que visam. Então, primeira coisa, saúde é direito de todos e dever do Estado. Para você entender legal a parte de saúde, você tem que ler a saúde na Constituição, a saúde na lei orgânica e também a saúde na lei 8080/90. A lei 8080/90 é a lei orgânica da saúde, porque ela vai complementar. De que maneira? Quando eu trago para vocês, saúde é direito de todos e dever do Estado, a lei orgânica ela diz que o dever do Estado não exclui o dever da sociedade, do indivíduo e de toda a comunidade. O que, que eu quero dizer? Que é direito de todos, dever do Estado, mas não exclui do indivíduo. Não excluir é que o indivíduo ele também tem responsabilidade. Vamos dar um exemplo de maneira não polêmica, só para questão de prova. O Estado ele tem o dever para com a saúde. O indivíduo ele tem o direito à saúde. Então, o Estado, a partir de políticas sociais, ele cria mecanismos de imunização. Vamos dar um exemplo: vacinação em massa de determinada categoria de indivíduos. Eu, como Estado, eu estou fornecendo a vacina. O indivíduo, enquanto indivíduo, ele tem a responsabilidade e o dever legal de procurar o Estado para se imunizar. Então, esse dever do Estado não exclui do indivíduo também de lhe garantir essa assistência. Aí ele traz, né, que o Estado vai assegurar mediante políticas sociais, econômicas, ambientais. Então, o Estado ele vai criar políticas sociais para garantir o atendimento de sua população, sempre lembrando que há princípios dentro da legislação em saúde, porque as políticas sociais é para atender toda a coletividade, mas atender sempre respeitando a peculiaridade de cada população. Vamos dar um exemplo de peculiaridades de cada região. O Distrito Federal
ele é organizado, não é dividido, ele é organizado em regiões administrativas. As políticas sociais voltadas para a saúde, implementadas no Lago Sul, implementadas no Lago Norte, são diferentes de políticas sociais voltadas para a saúde, implementada no Varjão, implementada no Sol Nascente, implementada na estrutural. E eu não estou falando de caráter discriminatório, não, estou falando em caráter peculiar de cada região. A região do Lago Sul, do Lago Norte, em termos de saneamento, é diferente do Varjão, do Sol Nascente, da estrutural. Então, nós temos que trabalhar dentro de um princípio da isonomia. Os iguais serem tratados de maneira iguais, os desiguais serem tratados de maneira desiguais. Políticas econômicas e ambientais. Políticas econômicas para a área de saúde, a legislação determina que deve ser vinculado recursos econômicos para isso, recursos econômicos esses, tanto da área pública quanto da área privada, e aí ele traz, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e meios ambientes que visem, primeiro, o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade. Olha que interessante. Quando ele fala o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, nós devemos entender, e vem muito caindo em prova, principalmente em prova discursiva, o ser humano, ele é um ser bio, psico e social. Então, quando nós falamos na área de saúde, esse indivíduo ele deve ser assegurado políticas para que veja ele como um ser biopsicossocial. Eu tenho que garantir o seu bem-estar físico, mental e social. Quando eu falo em manter um bem-estar físico, mental e social, então, dentro dessas políticas sociais, que vem aí no caput do 204, eu vou ter políticas voltadas para o bem-estar físico do indivíduo, eu vou ter políticas voltadas para a parte mental. O que seria políticas voltadas para a parte mental? Atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, sem esquecer também que somos produtos do meio. Quando eu digo que somos um ser biopsicossocial, eu também preciso criar políticas sociais, econômicas e ambientais no social do indivíduo. Porque não adianta eu montar uma estrutura numa determinada localidade, onde eu tenha médicos atendendo a parte física, onde eu tenha psicólogos e psiquiatras atendendo a parte mental, só que eu não tenho um saneamento básico, eu não tenho a mínima estrutura social possível. Então, eu não estou fazendo o ciclo completo de visualizar o indivíduo como um ser biopsicossocial. Se o indivíduo é um ser biopsicossocial, eu preciso garantir o seu bem-estar físico, mental e social. E não só de forma individual, mas de toda a coletividade, porque a coletividade impacta no indivíduo e o indivíduo impacta na parte social. Com isso, buscando que a redução de riscos de doenças e outros agravos. Se vocês pegarem o conceito de doença, quem vai conceituar doença é a Organização Mundial de Saúde. Ela conceituou doença na oitava Conferência de Saúde, se não me falha a memória, na década de 80. Ela diz que doença é a ausência de saúde. O que é saúde? Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Olha só para uma questão discursiva. O que é saúde? É o completo bem-estar físico, mental e social. E o que é doença? É a ausência de saúde. Então, quando nós falamos em políticas econômicas e ambientais, buscando o quê? O bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, com o objetivo de quê? De reduzir o risco de doença. Por que está falando reduzir, não eliminar? Porque não tem como eliminarmos de maneira absoluta a doença, porque o indivíduo ou ele vai estar
com algum problema físico, mental ou social, nós não conseguimos de maneira efetiva esse completo bem-estar. Nós vamos minimizar para que isso não ocorra. E outros agravos, não é? Aí vem agravos sociais, violência, ela afeta diretamente na saúde do indivíduo, transporte público afeta de forma direta na saúde do indivíduo. Então, dentro disso, eu vou ter que assegurar o quê? Que essa saúde ela seja prestada pelo Estado, de que maneira? Aí ele traz o inciso segundo, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Senhores, muita atenção, isso vem cobrando muito em prova, vem caindo muito em provas. Quando nós falamos de acesso universal e igualitário, lembra que eu falei para vocês anteriormente que a saúde é um direito de todos. Então, aí ele reforça dizendo que o acesso é universal. A toda universalidade de indivíduos em solo brasileiro, eles têm direito ao acesso à saúde, independentemente de ser contribuinte, de não ser contribuinte, de ser brasileiro, ser estrangeiro. Ou seja, para você ter acesso à saúde no Brasil, basta que você seja um indivíduo. E ele fala que o acesso, além de universal, ele precisa ser igualitário. Quando ele fala igualitário, é garantir que todos tenham a mesma forma de acesso e os mesmos privilégios ou vantagens, independente de qualquer coisa. Só que esse princípio da igualdade, nós devemos entender que a igualdade ela não é absoluta, ela é relativa. O que é relativa? Tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais de forma desiguais. Aí ele fala, ó, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Essas ações e serviços de saúde para o quê? Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Na 8080/90, vocês vão aprender que o que é promoção, o que é prevenção, o que é recuperação. Mas toda vez que falamos de promoção à saúde, são as ações e os serviços para promover a saúde do indivíduo, ou seja, os mecanismos para fazer com que ele não adoeça. Um exemplo de promoção à saúde: transporte público de qualidade, segurança alimentar, nutrição, tudo isso é promoção. Prevenção é para que você não adoeça. Professor, mas qual a diferença de promover para prevenir? A promoção é divulgar a existência. Campanha nacional de vacinação vai acontecer no primeiro domingo de setembro. Isso é uma promoção. Eu vou lá e tomo a vacina. Ir tomar a vacina é uma prevenção. Então, eu promovi a ação, eu vim com o imuno para prevenir. Beleza, então já temos promoção e prevenção. E a recuperação? A recuperação é quando eu já fui acometido de uma doença, algo que veio a mexer no meu físico, no meu mental ou no meu social. Estou andando pela rua, caio num buraco, quebro o pé. Eu preciso de quê? De uma recuperação. Vou lá no hospital, faço uma cirurgia, coloca duas placas lá no meu tornozelo, eu vou para casa fazer fisioterapia. A fisioterapia é uma reabilitação. Então, nós temos que trabalhar na promoção, promovendo, divulgando a existência dos serviços e ações de saúde, prevenindo, criando mecanismos para que o indivíduo não adoeça. Uma vez ele adoecendo, ele precisa ser recuperado. Não se recuperando de maneira absoluta, ele precisa ser readaptado. O que é a reabilitação? Reabilitar, fazer com que o indivíduo volte ao mais parecido da situação que ele tinha anteriormente.
Então, isso tudo vai garantir o quê? Que o indivíduo mantenha-se num bem-estar físico, mental e social. E o Estado vai criar mecanismos de política social, econômica e ambientais para assegurar isso tudo ao indivíduo. Aí o parágrafo primeiro, ele diz: a saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionante e determinante, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica, a utilização agroecológica da terra. Então, olha só, ele diz que saúde é direito de todos. Só que a saúde ela vai se expressar em quê? Em termos determinantes e condicionantes. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que eu venho falando anteriormente. Que a saúde ela está condicionada e é determinada por outras coisas. O trabalho, o que tem a ver saúde e trabalho? Trabalho, ele vai te gerar um ambiente social coletivo. O trabalho, ele vai te gerar renda. A partir da renda, você tem acesso aos bens e serviços disponíveis, aos bens e serviços que você necessite e até aqueles que você nem necessita, mas por uma questão de prazer. Eu ainda tenho alimentação. A alimentação, ela pode te adoecer, pode te manter saudável. Antigamente, quando se falava muito em alimentação, a maior preocupação das ações e serviços de saúde era em termos de desnutrição. A realidade hoje, para algumas regiões, não é mais a desnutrição, mas obesidade, em especial obesidade dos jovens. Então, nós temos aí os dois lados, tanto a desnutrição quanto a obesidade. Isso é um condicionante e um determinante de saúde. O saneamento, hoje nós temos saneamento básico determinado em legislação específica. A ausência de saneamento causa um adoecimento. O meio ambiente, principalmente um meio ambiente equilibrado. Habitação. A habitação está ligada à tranquilidade, ausência de preocupação, onde você vai estar, onde você não vai estar. Hoje nós temos políticas habitacionais fantásticas que já estão mais que comprovadas que você morar bem ou morar num local tranquilo melhora ou piora a sua saúde mental. O transporte, isso aí é bem claro, né? Você chega, pega aquele ônibus lotado de manhã, ele quebra na primeira parada, o outro passa daqui meia hora. Ninguém tem saúde mental para chegar lá no trabalho rindo como se nada tivesse acontecido. Lazer, nem precisa explicar. A liberdade. E quando nós falamos em liberdade, é de suma importância trazermos essa liberdade para a área de saúde. Hoje nós temos a liberdade de escolha em ser assistido pelos serviços públicos de saúde e ser assistido pelo serviço privado de saúde. Lembrando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A iniciativa privada, ela vai entrar na 8080/90, vocês vão entender o que é essa saúde complementar. Educação, educação ele vai fazer com que você tenha melhor acesso ao trabalho, melhor renda, melhor forma de alimentação, acesso ao saneamento básico, vai aprender a preservar o meio ambiente. Então, educação é tudo. O acesso e a utilização agroecológica da terra. Hoje se fala muito em proteção ambiental, mas sem cair a produção de alimentos. Nós precisamos do agro, de forma geral, para a produção de alimentos. Só que muitas vezes, quando se fala em produção de alimentos, que aí pode ser agricultura ou pecuária, ou agricultura pecuária, tem que fazer isso de tal maneira que nós tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O grande desafio hoje é esse: é equilibrar essa produção de alimento com a preservação do meio ambiente. Então, hoje, quando se fala em agroecologicamente, utilização agroecologicamente da terra, é você tentar utilizar a terra
da melhor forma possível, tirando dela o que ela tem de melhor, mantendo esse meio equilíbrio ou esse meio ambiente de forma equilibrada. Então, o que que eu queria trazer para vocês? Somente nesse artigo 204 da Lei Orgânica. Aqui vocês podem ter dezenas de questões de prova, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que o dever do Estado não exclui a responsabilidade do indivíduo e da sociedade, que esse direito de todos e o dever do Estado, o Estado vai garantir o seu dever, né, o dever do Estado e vai garantir o seu direito, através de quê? Políticas sociais e econômicas, sem esquecer a parte ambiental, assegurando um bem-estar físico, mental e social, lembrando que o ser humano é um ser biopsicossocial, como assegurando o acesso universal e igualitário. Acesso universal e igualitário ao quê? As ações e serviços de saúde. Para quê? Para sua promoção, prevenção, recuperação, sem esquecer da reabilitação. E lembrando que a saúde expressa a organização social e econômica, e ela tem como fatores determinantes e condicionantes o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, sempre buscando que o ser humano é um ser biopsicossocial, que esse acesso vai ser de forma universal. E por último, para finalizarmos, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao poder público a sua normalização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita preferencialmente por meio de serviço público e complementarmente por intermédio de pessoa física ou jurídica de direito privado. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que as ações e serviços de saúde, elas são de relevância pública. Cabe ao poder público assegurar isso, criando normas, criando regras, regulamentando e fiscalizando. Fiscalizando a sua execução, por intermédio da vigilância sanitária, por intermédio das agrodefesas, porque a agrodefesa também vai envolver a saúde do indivíduo, e isso de forma o quê? De forma relevante. Porém, a iniciativa privada, ela vai exercer a sua função de maneira complementar. Ou seja, pelo fato de ter na iniciativa privada, não quer dizer que não tem que ter no hospital público. Na verdade, deve ter na rede pública e a privada só vai complementar. Isso tudo vai fazer com que a saúde pública no Brasil, exercida de forma complementar pela iniciativa privada, vai constituir um sistema único. Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde. E vocês vão ver, com a 8080/90, na Constituição Federal e aqui na Lei Orgânica, que a saúde pública no Brasil, ela é uma das mais completas, uma das mais efetivas. Nós temos legislação que regula praticamente tudo na saúde, até a visita domiciliar. Nós temos lei que regulamenta. Então, vocês vão ver que dá sim para aplicar a teoria na prática, dependendo de quem? De vocês, que daqui a pouco estarão na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e vão conseguir tirar aquilo do mundo teórico e trazer para o mundo prático. Essa mudança de paradigma, mudança de percepção e garantir a efetivação vai ser feita essencial por vocês que amanhã estão lá. Eu sou o professor Adilson Valentim, essa era uma introdução que eu tenho para vocês. Lembrem-se, isso não cai em prova, despenca. Leiam Constituição, Lei Orgânica e 8080/90 de maneira célere, efetiva e façam muitas questões. Até a próxima.